Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui nesta última sessão deste curso tão bom que tem sido ao longo destas semanas, ou Santos ou Nada. Já quero dar as boas-vindas à Verinha também, que já está aqui diretamente de Cachoeira Paulista, da Canção Nova. Para aqueles que se inscrevem só hoje e ainda não a conhecem, a Vera Lúcia Reis, mais conhecida carinhosamente por Verinha, é a nossa formadora geral da comunidade Canção Nova, para o Brasil e para o mundo, né? Portanto, na instituição, e tem vindo a partilhar connosco sobre este curso, a santidade no dia a dia, portanto, ou Santos ou Nada, que é um lema tão forte e tão marcante, tão fundante da Canção Nova. E claro, é teóloga, especialista em logoterapia, em gestão de instituições e, portanto, tem aí os seus créditos também para dar um pouco mais do que a ciência da sua experiência com Deus, né? Da experiência que ela faz com o carisma Canção Nova e, neste caso, também com os documentos da Igreja, que nos edifica tanto. Né? Tem-nos edificado ao longo destas 3 semanas. Também quero saudar o nosso responsável de imersão aqui em Évora, o nosso Padre António Justino, na Canção Nova conhecido por Padre Toninho, mas aqui em Évora é o Padre António Justino. Né? Portanto, seja bem-vindo. Aí na paróquia de Mourão, Grande e Luz, já sabe, quando desconfinarmos podemos todos ir visitá-lo, né? Participar na Santa Missa com ele, conhecer a sua paróquia, conhecer o Santuário de Nossa Senhora das Candeias e, de facto, fazer uma experiência bonita também com este lugar de encontro e com Deus. Por isso vamos começar cantando, né? Aqui é a Débora, né? Minha parceira de missão, minha companheira. Firme e forte. Já quero partilhar que ela faz anos sexta-feira, portanto 41. está em festa. E nós vamos cantar uma música que marca muito a Canção Nova e, acima de tudo, o título deste curso, o tema, O Santos ou Nada. Cantemos juntos, aqueles que já sabem. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ó santos ou nada, ó santos ou nada mais queremos ser, ó santos ou nada, ó santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. E nós queremos pedir ao Espírito Santo, nesta noite, convido você que já nos acompanha nesta hora, a colocar a mão sobre o seu coração e a pedir ao Espírito Santo esta graça, a graça da santidade de vida, que nós sabemos que é uma graça de Deus, é graça de Deus, é dom de Deus. Pedimos que o Espírito Santo venha realizar em nós esta obra, Ele que já faz isso desde o momento em que nós fomos batizados, mas que de forma sensível nós possamos tocar
na obra de Deus, através da transformação da nossa vida, através da conversão. Senhor, nós pedimos, vem Espírito Santo, vem em nosso auxílio, vem transformar o nosso viver, vem transformar o nosso ser, vem lavar, purificar, santificar. Vem Espírito Santo e realize em nós o homem novo, a mulher nova, sonho de Deus, aquilo que está no coração do Pai a respeito de cada um de nós. E nós queremos de maneira particular nesta noite entregar a São José neste mês de março, que se inicia, mês dedicado a São José, ao glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível coisas humanamente impossíveis. Nós sabemos, Senhor, que a obra da santificação, ela é humanamente impossível. É impossível ser santo contando apenas com forças humanas. Nós precisamos contar, acima de tudo, com a sua graça. Por isso nós pedimos a São José, nesta hora, que também nos abençoe, que interceda por nós, que venha nos ensinar. Que São José segure nas nossas mãos e caminhe conosco nesta estrada da santidade de vida. Que ele nos ensine a ouvir a voz de Jesus, que chama constantemente, chama incessantemente a cada um de nós, que pede a cada um de nós incessantemente que sejamos santos, como o Pai do céu é santo. Vem Espírito Santo. Interceda por nós também, São José, neste momento. Nós entregamos as nossas vidas, também nesta hora, entregamos as tuas vidas. Pai da igreja, patrono do povo de Deus, sim, Senhor, molda o nosso coração. Colocamos tudo nas tuas mãos nesta noite. Pedimos ao Espírito Santo que nos batize, que nos lave, que nos santifique, que edifique em nós o homem novo, a mulher nova, e nós podemos orar no Espírito, pedindo ao Espírito Santo que dessa maneira venha lavar os nossos corações, encher as nossas almas, transformar as nossas vidas. Esvazia-nos, Espírito Santo, de nós também, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e acolher a vontade de Deus em nossos corações. Vamos cantar mais uma vez, dizendo ao Senhor como resposta que nós queremos ser santos, ou nada, queremos ser. Ou santos ou nada mais, queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. E consagramos a nossa vida à Virgem Maria, pedindo também a ela, esposa do Espírito Santo, que nos abençoe e nos auxilie nessa caminhada de fé, e que fé em fé nós possamos alcançar a vontade de Deus para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma alegria, então, poder estar com vocês nessa noite, encerrando nossos encontros, não é?
E hoje, assim, de forma especial, o tema ele me é muito caro. Primeiro porque nós vamos poder responder aquele último questionamento que ficou do nosso curso, né? Podemos nós, com os nossos limites, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, tender para um objetivo tão grande como é a santidade? Né? Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre essa ótica, os testemunho dos santos que nos precedem, testemunho de tantas pessoas santas que não serão canonizadas. Papa Francisco chama esses santos os santos ao pé da porta, né? Pessoas ordinárias, como nós, que talvez a gente nunca vai subir aos altares, mas para dizer assim que nós podemos, até o Concílio do Vaticano II, essa realidade ela era vista um pouco só para poucas pessoas, né? Principalmente essa realidade mística, ascética. E depois o Vaticano II, com esse conceito de igreja, povo de Deus, né? Tudo se torna possível. Esse é um caminho que todos nós somos chamados a percorrer. Então, e depois também eu queria hoje fazer um alerta, assim, de algo bem forte, que o Papa Francisco também ele vai abordar naquele documento Gaudete da santidade no tempo contemporâneo. 3 pontos também eu queria trabalhar e fechar a nossa noite de hoje. Em vista desse segmento de Jesus Cristo, no sentido da tarefa que nos cabe, da tarefa que depende de nós. A gente sabe, nós já não temos mais dúvida, a Débora até partilhou isso no momento inicial da oração, é o Espírito Santo que nos santifica. A santidade, ela não é obra nossa, é obra de Deus, mas tem uma parte que é nossa, né? Então, hoje eu queria também falar um pouco disso que o Papa Francisco vem falar, dessa parte que é nossa, né? Dessa parte que tão necessária para nós no seguimento a Jesus. Mas antes eu queria trazer a fala do Papa Bento XVI, né? Quando ele mesmo coloca essa pergunta para nós. Nós, como cristãos, nós podemos, apesar das nossas fraquezas, dos nossos limites, tender para um objetivo tão alto que é esse caminho da santidade, a ponto de poder exclamar como Santo Agostinho: ame e faz o que queres, porque a santidade ela é obra de amor. E aí ele vai dizer assim uma fala muito interessante. Ele diz assim: a igreja, durante o ano litúrgico, convida-nos a fazer memória de uma multidão de santos, ou seja, daqueles que viveram plenamente a caridade. Então, a gente termina o nosso encontro reforçando isso. A santidade, ela é uma obra de amor, não é? A santidade, uma vida santa que não se traduz nesse sair de si, nesse ir em direção ao outro que necessita, nesse para o outro, né? É exemplo de Jesus que deu a vida por nós. Então, se isso não acontece conosco, isso não é um caminho de santidade que nós estamos trilhando. Por isso que ele fala assim, a igreja, durante todo o ano litúrgico, ela faz memória dessa multidão de santos que viveram plenamente a caridade, que souberam amar e seguir Cristo na sua vida cotidiana. Então, veja, a santidade, ela acontece na oficina da vida, é no dia a dia, é uma expressão bem que o Padre Jonas gosta de usar, né? Na oficina da vida. Nada do que a gente vive é desprezado pela ação da divina providência. E a divina providência, nesse agir, ela visa o nosso crescimento, a nossa cura. Os santos, eles nos dizem que é possível para todos percorrer este caminho de santidade
na vida cotidiana. Então, isso é muito importante para nós. Em todas as épocas da história da igreja, em qualquer latitude da geografia do mundo, os santos, eles pertencem a todas as idades e a qualquer estado de vida. Olha que bonito. São famílias, são casais, são pessoas da vida religiosa, são pessoas comuns. Ele vai dizer uma coisa bonita, são rostos concretos de todos os povos, línguas e nações. E são tipos diversos, na realidade, não é? Ele vai dizer, devo dizer também para minha fé pessoal, muitos santos, não todos, são verdadeiras estrelas no firmamento da história. E ainda acrescenta, né, que para ele, não só alguns grandes santos que ele ama, mas que a gente precisa, não é? Também pensar nos santos simples, nas pessoas boas que a gente encontra na nossa vida, que nunca serão canonizados. São pessoas normais, por assim dizer, sem um heroísmo visível, mas eles expressam essa presença de Deus na sua bondade, não é? Na sua autenticidade no viver a fé. Então, é essa bondade, é esse viver a fé com coerência que maturaram a fé na igreja, não é? E que é um sinal mais concreto de que a santidade ela é possível no nosso tempo. Talvez a realidade do mundo hoje diga para a gente que não é possível, mas é possível sim. E nós cristãos precisamos nos abrir para viver esse processo da comunhão dos santos, que sejam eles canonizados ou não, mas que a igreja vive, não é? Graças a Cristo em todos os seus membros. Então, é bonito olhar e ver isso. A santidade, ela é possível. Eu posso percorrer esse caminho, não é? Porque o Senhor, ele me garantiu isso com o seu mistério, né, de paixão, morte e ressurreição na cruz. Então, todos somos chamados à santidade. É a medida da vida cristã é a santidade, né? Então, eu queria trazer isso porque eu penso que é importante a gente reforçar esse pensamento, né? Nós começamos nos colocando esse questionamento. A santidade, ela é só para alguns? A santidade, ela é possível para todos? Sim, ela é possível para todos. Deus chama a todos. Mas também, e aqui eu entro no nosso tema de hoje, a vida cristã, vai dizer o Papa Francisco, ela é uma luta permanente. E nessa luta requer-se de cada batizado força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o evangelho. Essa luta, ela é magnífica porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida. Então, ao final desse encontro, também é importante partilhar que a vida de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, antes e acima de tudo, é uma luta permanente. Depois, a vida de seguimento a Jesus Cristo requer vigilância. Então, eu queria terminar esse nosso encontro falando dessa necessidade. Estamos em luta, estamos travando uma batalha. Precisamos ser vigilantes. A vida de seguimento a Jesus Cristo requer vigilância. E, por fim, a vida de seguimento a Jesus Cristo requer uma atitude de discernimento, né? Então, é uma luta permanente. Contra que nós lutamos? Em primeiro lugar, nós lutamos contra uma mentalidade mundana. E se a gente não luta, essa mentalidade, ela nos engana, ela nos atordoa e nos torna medíocres, sem um empenhamento e sem alegria. Lembra que o Papa Francisco, ele abriu o documento dele dizendo assim que Deus nos chama, mas Ele espera que não nos acostumemos
com uma vida medíocre, né? Uma vida na superficialidade, sem originalidade, sem expressão, indecisos. Então, a vida de seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo é uma luta permanente contra o mundo e a mentalidade mundana, uma mentalidade que nos engana, que nos torna medíocre, que faz com que o nosso zelo nessa busca pela santidade fique arrefecido. Mas, ao mesmo tempo, essa luta também, ela já é uma luta contra nós mesmos, contra a nossa fragilidade, as nossas más inclinações. E aí, a gente precisa tomar consciência que cada um de nós tem a nossa má inclinação, né? E aí a gente precisa descobrir qual é o nosso vício dominante para a gente poder combater, lutar, essa luta contra nós mesmos. São João da Cruz, ele fala que são 3 os inimigos do homem, né? O mundo, o homem mesmo e o inimigo de Deus. Então, nós estamos em luta, meus irmãos. Luta contra o mundo, contra essa mentalidade do mundo, luta contra as nossas fragilidades, as próprias inclinações, seja o ciúme, a preguiça, a luxúria, a inveja, e aí vai, né, o orgulho. Então, nós precisamos também lutar contra nós mesmos, contra a nossa má inclinação. Eu gosto muito daquela passagem do livro do Eclesiástico, quando ele fala da liberdade humana, que o autor sagrado ele vai dizer assim, né, que Deus ele não deu direito a nenhum homem de pecar. E que, nesse sentido, o homem, ele vai responder pelas escolhas que ele faz. Você estende a sua mão para onde você quiser, mas ficar fiel é um dever nosso, não é? O autor sagrado ele vai dizer isso, ficar fiel, permanecer fiel é um dever nosso. Então, e a gente fica fiel na medida que a gente se abre para esse processo de lutar contra nós mesmos. Mas, por outro lado, se é uma luta constante contra essa mentalidade do mundo, contra nós mesmos, é principalmente uma luta contra o demônio, que é o príncipe do mal. Então, eu queria ler para vocês aquilo que o Papa Francisco escreve sobre essa realidade, mas principalmente uma proclamação que o Papa Paulo VI fez numa audiência geral no dia 15 de novembro de 1972 e que é atualíssima. O Papa Francisco ele vai dizer assim, olha, a convicção de que este poder maligno está no meio de nós é precisamente aquilo que nos permite compreender, às vezes, que o mal tem uma força destruidora tão grande. Ele age no nosso meio. É verdade que os autores bíblicos tinham uma bagagem conceitual limitada para expressar algumas realidades e que nos tempos de Jesus podia se confundir, por exemplo, uma epilepsia com a possessão do demônio. Mas isso não deve levar-nos a simplificar demasiado a realidade, afirmando que todos os casos narrados nos evangelhos eram doenças psíquicas e que, em última análise, o demônio não existe ou não intervém. Não é verdade, a sua presença, ela consta nas páginas da Sagrada Escritura, que termina com a vitória de Deus sobre o demônio. Eu me lembro, Padre Jonas, quando ele trata desses assuntos conosco, ele diz assim, olha, ele não tem o poder de nos destruir, porque pelo batismo nós somos consagrados a Deus. Mas ele faz a nossa vida um inferno. E é verdade. Ele confunde a nossa comunicação, ele confunde as nossas relações, e às vezes a gente não dá atenção ao inimigo de Deus que age no nosso meio, que nos perturba, não é? Claro, a gente não vai colocar tudo, o demônio, não, mas a gente precisa ter isso em mente. Ele existe, ele é mau e ele quer nos destruir.
para aqueles, então, que se decidem seguir verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer da nossa vida uma confusão para a gente desanimar. Então, o demônio, ele existe, né? De fato, quando Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, quis que concluíssemos pedindo ao Pai que nos livrasse do maligno. A expressão usada não se refere ao mal em abstrato. A sua tradução mais precisa é o maligno. Indica um ser pessoal que nos atormenta. E Jesus, ele ensinou-nos a pedir cada dia essa libertação para que o seu poder não nos domine. Mas o mais interessante em tudo isso, e eu queria ler, é aquilo que o Papa Paulo VI escreve sobre essa realidade. Olha, uma das maiores necessidades é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. Ele fala que nós precisamos nos defender dele. O mal já não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência. Ele é um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Veja, ele proclamou isso publicamente. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade. Então, assim, ele foi muito claro, o Papa Paulo VI, quando ele disse isso, olha, sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade, ou melhor, quem faz dela um princípio em si mesmo, como se não tivesse. Como todas as criaturas, origem em Deus, ou a explica como uma pseudo-realidade, como uma personificação conceitual e fantástica das causas desconhecidas das nossas desgraças. Não, o demônio, ele é um ser terrível, ele age nas brechas que nós vamos dando, por isso que a vida, né, de seguimento, a nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de santidade, ela é uma luta permanente, uma luta contra o mundo, como disse João da Cruz, uma luta contra eu mesmo, contra, não é, aquilo que de mal, e numa palavra assim bem séria mesmo, a gente precisa exorcizar, não é, esses sentimentos ruins que nós temos dentro de nós, e nós precisamos entender que nós travamos uma batalha com o inimigo que é um ser vivo, espiritual, que é um pervertido e um perversor. Não é? É claro que nós não podemos perder a nossa fé de que o poder de Deus, ele é muito maior, que Deus é maior do que qualquer ação do mal, mas que o inimigo age e faz confusão, ele faz, né? Então, o Papa Francisco, ele ainda acrescenta e diz assim, olha, então, não pensemos que o inimigo seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância e a descuidar-nos, e assim a gente fica exposto, não é? O demônio não precisa de nos possuir, ele envenena-nos com o ódio, com a tristeza, a inveja, os vícios, e assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades, porque como leão a rugir, anda a rondar-nos, procurando a quem devorar. Então, a palavra de Deus, ela já nos leva a ter esse olhar vigilante. Então, é impossível também trilhar um caminho de santidade sem esse olhar vigilante, né, contra essas três realidades, porque isso é real, né?
Então, essa questão das brechas, e aí a gente precisa, de fato, usar dos meios para que a gente possa se tornar pessoas vigilantes. E aí, um dos meios que nos ajuda nesse processo de vigilância é essa atenção contínua à palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é uma escola que nos ensina a rezar, ela é uma escola que nos ensina a conhecer Deus, a experimentar Deus. E quanto mais nós experimentamos Deus, a gente vai se afinando nesse processo de reconhecer o que é Deus, o que não é. A importância, não é? Eu achei tão bonito, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a catequese do Papa Raniero Cantalamessa nesta primeira semana da Quaresma, que ele fala sobre a importância do batismo no Espírito Santo. E é bonito porque ele vai falar assim que essa experiência do batismo no Espírito Santo, de fato, nos leva e nos introduz num processo de conversão. Ele medita sobre as 3 conversões apresentadas por Jesus na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, né? Primeiro, aquela expressão, né? Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Que para os judeus era aquilo, né? Ele saiu da rota, saiu da obediência ali aos preceitos, ele precisa voltar. Mas que Jesus, ele vem dar um passo além nesse conceito, né? Que é preciso ir além. E que não basta só observar os preceitos, mas é preciso se abrir ao Senhor. Depois ele fala de um processo de conversão que nós precisamos viver como as crianças. E aí ele faz menção ao momento da nossa conversão, porque quando a gente faz a experiência de Deus, a gente não se preocupa com o título, com o cargo, com o que eu quero, a gente quer servir a Deus. Né? Não sei se é essa experiência que você faz, mas a minha experiência foi essa. Quando eu experimentei o amor de Deus, eu quis ser um instrumento para que outras pessoas pudessem ser, de fato, tocadas por esse amor. Então, essa conversão, a primeira conversão que a gente precisa voltar, sabe? De não querer ser nada, mas de apenas desejar ser esse colaborador com Deus para que outros possam fazer essa experiência. E depois ele vai fazer a menção da conversão expressa pela carta aos cristãos de Laodiceia, quando ele fala das 7 igrejas, né? Quando ele aponta aquela questão da reclamação, não és quente, nem és frio. Então, e porque és morno, estou para vomitar-te. E aí ele vai falar desse processo de conversão, porque às vezes a gente que já tem muito tempo de caminhada, a gente vai caindo na tibieza, a gente vai se acomodando, e ele vai falar, não, nós não podemos nos acomodar. E aí, nesse processo, ele apresenta o batismo no Espírito Santo como uma via que Deus nos oferece para não nos desviarmos do Senhor, não nos desviarmos. Então, assim, a santidade, ela requer essa luta, esse auxílio do Espírito, que o Senhor faz do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, mas nós precisamos nos abrir, não é? O que é o mais importante em tudo isso? A gente se abrir. E eu fui testemunha, né, do poder da palavra de Deus. Eu lembro-me quando o Padre Rufus esteve aqui no Brasil, na Canção Nova, nos acampamentos de cura e libertação, e eu fui testemunha, né, de quantas pessoas que foram libertas pelo poder da palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de exorcizar aquilo que não é Deus na nossa vida.
Papa Francisco, ele fala que a palavra de Deus, ela nos convida, né? Nos alerta de forma explícita contra as maquinações do demônio. Mas, ao mesmo tempo, né, para essa luta, nós temos a fé, nós temos a oração, nós temos a meditação da palavra, nós temos o sacramento da Eucaristia, a adoração eucarística, a adoração da cruz. Você pode me falar assim, Darinha, mas nesse tempo de pandemia, não é? Como é que eu vou adorar a Deus? Adoração da cruz. O fazer atos de amor pelo Senhor, né? Porque a verdadeira adoração, ela é muito mais do que simplesmente se expor diante do Santíssimo Sacramento, que é muito importante. Mas adorar a Deus é amar a Deus e fazer tudo por Ele. Então, nós não podemos nos descuidar da nossa vida de oração, desse caminho com a palavra, dos sacramentos, das obras de caridade, da vida comunitária, não é? Então, é muito importante esse processo. O Papa Francisco, ele faz uma menção ao santo cura brocheiro, que, olha, que importa que Lúcifer prometa libertar-nos e até vos atire para o meio de todos os seus bens, se são todos enganadores e se são bem envenenados. Então, assim, esse caminho que a gente precisa trilhar, não é? Esse progresso no bem, esse amadurecimento espiritual, o crescimento no amor, tudo isso, vai dizer o Papa Francisco, é um contrapeso contra o mal, né? Então, assim, ele diz ainda, olha, ninguém resiste se escolhe arrastar-se em ponto morto, se contenta com pouco, se deixa de sonhar com a oferta de maior dedicação ao Senhor, e menos ainda, se cai num sentido de derrota, porque quem começa sem confiança, perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória, que se impunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. Então, como é importante, né, esse caminho, e a gente aí volta aqui àquela fala das bem-aventuranças, esse caminho da virtude. Como nós precisamos crescer na virtude, né? Na Gaudete, o Papa Francisco vai dizer assim, olha, o caminho da santidade é uma fonte de paz e alegria que o Espírito nos dá, mas ao mesmo tempo exige que estejamos com as lâmpadas acesas e permaneçamos vigilantes, afastai-vos de toda espécie de mal, vigiai, não adormeçamos, pois quem não se dá conta de cometer faltas graves contra a lei de Deus, pode deixar-se cair numa espécie de entorpecimento ou sonolência. Como não encontra nada de grave a censurar-se, não adverte aquela tibieza que pouco a pouco se vai apoderando da sua vida espiritual e acaba por ficar corroído e corrompido. Então, ele fala, né, o Papa Francisco, ainda quando ele era cardeal em Buenos Aires, ele escreve um livro muito interessante, que vale a pena a gente ler. É um livro fininho, que ele fala sobre a corrupção e o pecado, né? E aí ele vai falar do estado de corrupção do homem de fé, que ele vai se abrindo a poucas, pequenas concessões, e quando ele vê, ele cai nesse estado de corrupção. Ele vai dizer que a corrupção não é um pecado, é um estado, e a pessoa já não consegue mais ouvir a voz de Deus, né? Então, é o que ele escreve, olha, corrupção espiritual é pior que a queda de um pecador, porque se trata de uma cegueira cômoda e autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito, o engano, a calúnia, o egoísmo, e muitas formas sutis, né, de autorreferencialidade, já que também Satanás se disfarça em anjo de luz.
Assim, acabou os seus dias Salomão, enquanto o grande pecador Davi soube superar a sua miséria. Então, num trecho evangélico, Jesus alerta-nos contra essa tentação insidiosa que nos faz escorregar até a corrupção. Fala de uma pessoa libertada do demônio, qual, pensando que a vida já estivesse limpa, acaba possuída por outros 7 espíritos malignos. Então, lutar, não é? Eu reforço isso porque para nós isso é muito importante, não é? Essa luta contra essa mentalidade do mundo que nos engana. Essa luta contra nós mesmos, né? A gente precisa desconfiar da gente mesmo, né? A minha oração todos os dias é essa: Senhor, salva de mim mesmo. Salva-me de mim mesma, né? Então, assim, como a gente precisa aprender a desconfiar de nós mesmos. Desconfia, sabe? Desconfia de você mesmo. E, por outro lado, essa atenção, né? E combater tudo isso com os meios que nós já conhecemos. E eu volto a dizer, né? O poder que tem a palavra de Deus, o poder do sacramento, principalmente da Eucaristia e da reconciliação. O sacramento da reconciliação, meus irmãos, ele é um sacramento de cura. Não é? Esse crescimento no bem, não é? Nós nunca podemos desistir do bem. As pessoas, elas podem achar que a gente é bobo, podem nos rotular, mas a gente não pode desistir do bem nunca, de fazer o bem sempre, de escolher sempre pelo bem, de escolher sempre pelo bem, né? Não tem outro caminho, esse é um caminho, e saber que nesse processo de busca, de luta, o Senhor, Ele vem em nosso socorro, Ele nunca nos abandona. E a gente precisa crescer, olha, a vida de seguimento a Jesus requer discernimento. Papa Francisco vai dizer assim: como é possível saber se algo vem do Espírito Santo ou se deriva do espírito do mundo e do espírito maligno? A única forma é o discernimento. Então, não requer apenas uma boa capacidade de raciocinar e sentido comum. É também um dom que é preciso pedir. Se o pedirmos com confiança ao Espírito Santo e, ao mesmo tempo, nos esforçarmos por cultivá-lo com a oração, a reflexão, a leitura, o bom conselho, poderemos certamente crescer nessa capacidade espiritual. Então, eu achei tão bonito quando ele diz assim, olha, nós podemos cultivar, né? A gente cultiva pela oração, pela reflexão, né? Essa reflexão, como é importante a gente se perguntar aquilo que o catecismo nos ensina, né? De onde parte as nossas intenções. Porque, às vezes, por detrás de uma boa intenção, de um bom ato, tem uma má intenção. De onde parte as nossas intenções? Então, refletir, né? Por que eu fiz isso? Onde eu queria chegar com essa atitude, com esse gesto, com essa palavra? Como é importante a gente refletir sobre as nossas ações. Como é importante essa leitura espiritual. Nós precisamos crescer e afinar o nosso coração. Não é à toa que Paulo ele vai dizer, olha, buscai as coisas do alto. E como é importante para nós, pelo menos uma leitura espiritual, não é? Para que a gente possa crescer nessa capacidade espiritual de discernir o que é de Deus, o que é do mundo, o que é do maligno. E pedir a Jesus, olha, Senhor, dá-me a graça do discernimento, dá-me a graça. Para Francisco, ele vai dizer assim, é uma necessidade
imperiosa, é algo que se impõe, não é? Porque é muito difícil, é tudo muito sutil, a ação do inimigo ela é muito sutil. Essa atração pelas coisas do mundo é muito sutil, isso vai entrando dentro da gente de forma sutil. E às vezes a gente não percebe. Então, como que é importante, né? A gente facilmente, por exemplo, quantas pessoas que gastam um tempo violento nas redes sociais? Né? Quantas pessoas que ficam muito tempo nesse WhatsApp da vida, né? Então, porque a vida atual, ela oferece enormes possibilidades de ação e distração. Ao passo que o caminho da santidade, ele é um caminho que nos põe num exercício de sermos contemplativos na ação. Que a nossa ação possa nascer de uma experiência de encontro com Deus que acontece todos os dias. Então, por isso a gente se impõe essa necessidade de discernimento, de saber, né, de refletir, isso é de Deus, isso é meu, isso não é do mundo. A gente precisa desse exercício, né, a ponto disso ser uma coisa comum, se tornar comum, né, uma graça, a gente conseguir perceber isso, né? Então, o Papa Francisco ainda vai dizer assim, olha, isto revela-se particularmente importante quando aparece uma novidade na própria vida, sendo necessário, então, discernir se é o vinho novo que vem de Deus ou uma novidade enganadora do espírito do mundo ou do espírito do maligno. Em outras ocasiões, sucede o contrário, porque as forças do mal induzem-nos a não mudar, a deixar as coisas como estão, a optar pelo imobilismo e a rigidez, e assim impedimos que atue o sopro do Espírito. Então, ora, eu preciso ver se aquela novidade ela é de fato obra do Espírito, ou então se está tudo muito bom, não é? Porque a vida de santidade, ela nos introduz numa tensão contínua. Uma tensão, né? É uma tensão. Então, o Senhor nos chama a examinar o que há dentro de nós, as angústias, os temores, as expectativas, mas também aquilo que acontece fora de nós, os sinais dos tempos. E assim, como diz a palavra, né? Examinar tudo, guardai o que é bom. Então, como é importante a gente aprender isso, examinar tudo e ficar com aquilo que é bom. Não é? Isso revela-se particularmente importante quando aparece uma novidade na própria vida, né? É o que eu falei, sendo necessário discernir se é um vinho bom ou se não é. E aí ele vai dizer assim, olha, o discernimento não é necessário apenas em momentos extraordinários, quando temos de resolver problemas graves ou quando se deve tomar uma decisão crucial, mas é um instrumento de luta para seguir melhor o Senhor. E esse instrumento de luta, ele é necessário para as situações ordinárias da vida, para as situações simples e ordinárias, não é? Esse exercício, por exemplo, que a gente precisa fazer de deixar que a palavra de Deus, ela direcione as escolhas da nossa vida no dia a dia. Esse é o exercício que a gente precisa, não é? Recorremos àquela palavra que a Mãe Igreja nos dá todos os dias, né? A liturgia diária, ela é o bom dia da igreja para nós. E aquela palavra de cada dia, ela deve nortear e dirigir as nossas escolhas. Então, por isso que o Papa Francisco, ele fala que trata-se de não colocar limites rumo ao máximo, ao melhor e ao mais belo, mas ao mesmo tempo concentrar-se no pequeno, nos compromissos de hoje.
E aí ele vai fazer um pedido para todos os cristãos, né? Eu peço a todos os cristãos que não deixem de fazer cada dia, em diálogo com o Senhor, que nos ama, um sincero exame de consciência. Né? A gente precisa se perguntar todos os dias, no nosso final do dia, onde eu me encontrei com o Senhor hoje? Onde eu me afastei do Senhor no dia de hoje? Então, esse exame de consciência, ao mesmo tempo, o discernimento, ele nos leva a reconhecer os meios concretos que o Senhor predispõe no seu misterioso plano de amor para não ficarmos apenas pelas boas intenções. Porque, não sei se é comum por aí, mas aqui no Brasil é muito comum, né? Se fazem muitos propósitos nas quaresma. Mas muitas vezes ficamos só nos bons propósitos. Não, os nossos propósitos, eles precisam se tornar atos. E aquilo que nós precisamos e falamos para o Senhor, nós precisamos levar a sério, porque o Senhor, ele nos leva a sério. O Senhor, ele leva a sério aquilo que nós dizemos para ele. Uma vez o Padre Jonas brincando, né? Mas na verdade não era só brincadeira. O Senhor, ele leva a sério até aquilo que a gente fala em brincadeira, porque ele nos leva a sério, ele nos ama, né? Então, não fiquemos apenas nas boas intenções. Aquela briga de São Tiago, né? Uma fé sem obras é morta. Então, a nossa vida, ela precisa dar testemunho daquilo que nós professamos. A nossa vida, ela precisa dar testemunho daquilo que nós professamos. Eu preciso dar motivos da minha fé, não é? O Papa Francisco continua falando do discernimento. Olha, é verdade que o discernimento espiritual não exclui as contribuições de sabedorias humanas, existenciais, psicológicas, sociais ou morais, mas transcende-as. Não bastam sequer as normas sábias da igreja. Lembremos-nos sempre de que o discernimento é uma graça. Embora inclua a razão e a prudência, supera-as, porque trata-se de entrever o mistério daquele projeto único e irrepetível que Deus tem para cada um e que se realiza no meio dos mais variados contextos e limites. Não está apenas em jogo um bem-estar temporal, nem a satisfação de realizar algo de útil, nem mesmo o desejo de ter a consciência tranquila. Está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai, que me conhece, que me ama, aquele sentido verdadeiro para o qual posso orientar a minha existência e que ninguém melhor conhece do que ele. Em suma, o discernimento, diz o Papa Francisco, ele leva à própria fonte da vida que não morre, isso é, conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro e a quem ele enviou, Jesus Cristo. Não requer capacidades especiais, nem está reservado aos inteligentes e instruídos. O Pai compraz-se em manifestar-se aos humildes. Então, como é importante esse pedir. Outro dia eu estava meditando sobre as características da oração de Jesus. Nos evangelhos, eles nos ensinam muito sobre a oração de Jesus. E uma das características da oração de Jesus é essa. Jesus, ele tem plena consciência de que ele é amado pelo Pai. E porque ele é amado, ele confia. E ele confia que o Pai lhe atende em tudo. Olha que bonito. Quem sabe ser amado por Deus, confia em Deus e deixa Deus ser Deus na sua vida. Então, se você tem dúvidas do amor de Deus, né? Eu falei disso na nossa primeira aula. Senhor, ama-me. Ama-me. Qual foi a maior queixa de Jesus para Santa Faustina, né? A queixa de Jesus é a falta de confiança dos homens. A falta de confiança dos homens no amor de Deus por nós, no seu amor por nós.
Então, como é importante essa experiência, não é? De confiar no Senhor. Ele nos ama, Ele é Deus, e deixar Ele ser Deus na nossa vida. E acreditar que aquilo que a gente pede, Ele vai nos dar. E se a gente pedir com confiança o dom do discernimento, Ele vai nos dar, porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe que nós somos limitados em perceber, não é? O mal que nos ronda, o mal que nos ataca. Ele sabe que nós somos limitados e que a gente se distrai com muita facilidade. Então, como é importante pedir, né? Embora o Senhor nos fale de muitos e variados formas, outra coisa que o Papa Francisco vai falar e que é muito importante, essa necessidade da gente cultivar o silêncio, né? Da gente treinar essa escuta de Deus, deixar que o Espírito ele ilumine o nosso interior. Uma vez eu fui numa das nossas casas que eu gosto muito, uma das frentes de missão nossa, a gente chama Casa de Maria, né? Onde hoje nós temos o nosso discipulado. Eu gosto muito desse lugar. E uma vez andando lá, estava um dia claro, né? Um dia assim muito iluminado e o sol me permitia contemplar a beleza dos detalhes. E eu me lembro que dessa experiência simples de contemplar, não é, o sol que me permite ver os detalhes das flores, das coisas, dos lugares, das pessoas. Dentro de mim nasceu uma oração que até hoje eu rezo, Senhor, que a luz seja, que eu veja, né? O importante é ver o que dentro de mim não está bom, ver o que dentro de mim me afasta do Senhor, ver o que o inimigo tem usado para me distrair, para me roubar, né? Para me tirar da atenção de Deus. Senhor, que a luz seja, que eu veja. A minha vida ela precisa ser de fato iluminada pelo Espírito, e a gente não pode abrir mão dessas experiências pequenas que o Senhor ele vai nos permitindo viver, né? Porque nessa simplicidade se revela o mistério de Deus, se revela a ação de um Deus que é concreto, que está sempre se servindo de tudo para nos atrair assim. Então, como é importante esse silêncio para a gente ter essa percepção de um Deus que nos atrai, de um Deus que nos fala, porque Padre Jonas ensina isso para nós, né? A voz do Espírito, ela é uma voz suave, não é no barulho que Deus fala. A voz do Espírito, ela é suave, e é de forma suave que ele fala na nossa consciência. Então, a gente precisa aprender a discernir essa voz que fala na nossa consciência, que nos impulsiona nessa busca do bem. Não é? O Padre até, ele dava exemplo tão simples para nós. Não é verdade que quando a gente está para fazer alguma coisa errada, acende uma luz dentro de nós, e o Senhor, ele nos avisa, o Espírito, ele sinaliza, e a gente precisa cultivar esse silêncio para que a gente possa ser mais sensível a essa voz do Espírito que fala na nossa consciência. Então, meus irmãos, a santidade, ela é um dom? É Deus que nos santifica? Mas nós precisamos também fazer a nossa parte é da vigilância. A nossa parte é seguir o exemplo de Jesus, que orava sem cessar, mas que buscava também momentos para estar a sós com o Senhor. Né? Aprender a ouvir o Senhor que fala pela sua palavra. Aprender a ouvir o Senhor, né? Nesse silêncio que é fecundo. Deixar que a salvação de Deus ela possa entrar hoje nas situações concretas que nós vivemos, né? Até porque se a santidade nos arremete para o outro, para essa atenção com o outro, né?
Por que eu preciso também desse exame de consciência? Para saber, será que eu estou dando Jesus ou eu estou dando a mim mesmo? Quem eu estou dando? Estou dando Jesus? As pessoas podem ler o Evangelho na minha vida e às vezes vai ter pessoas que o único Evangelho que elas terão para ler vai ser a nossa vida. Como é importante, né, a gente ser esse instrumento de luz. Né? Então é a lógica do dom e da cruz. Condição essencial para avançar no discernimento é educar-se para a paciência, né? E os seus tempos, que nunca são os nossos. Ele não faz descer fogo do céu sobre os incrédulos, nem permite aos zelosos arrancar o joio que cresce junto com o trigo. Né? Além disso, requer-se generosidade, porque a felicidade está mais em dar do que receber. Faz-se discernimento não para descobrir que mais proveito eu posso tirar dessa vida, mas para reconhecer como podemos cumprir melhor a missão que nos foi confiada no nosso batismo. E isso nos coloca numa vida de renúncia. Né? Então, a santidade não é romantismo. Não é romantismo. Nós seguimos, o nosso modelo é um modelo do Cristo que passou pela cruz. Que o discípulo não é maior que o mestre. Então, a gente não pode ter medo, né, dos sofrimentos que às vezes a vida nos impõe. O sofrimento também é uma escola. Nós podemos aprender com ele. E há uma ação misteriosa de Deus quando a gente aceita, não é? E acolhe esse sofrimento. Então, existe uma ação misteriosa de Deus e eu não posso duvidar dos desígnios da divina providência que age com sabedoria na minha vida. Então, tudo isso é em vista, né, dessa missão. Lembra? Eu falava de santidade lá no início, no primeiro encontro nosso. Quando eu dizia que ser santo é reproduzir na sua própria existência um mistério da vida de Cristo. Eu até dizia, né, com qual palavra do Evangelho eu sou chamada a comunicar Jesus para as pessoas, né? Porque a nossa vida ela é uma missão. Então, acolher aquilo que a vida nos propõe, se ela propõe caminhos que não são tão bons, acolher de bom coração, porque nós não estamos sozinhos, o Senhor caminha conosco. É a lógica da cruz, né? Mas quando a gente sabe ver Deus nos acontecimentos da nossa vida, em todos, a nossa história ela se transforma de fato numa história de salvação. A nossa história ela é uma história de salvação. Então, saber perceber essa presença de Deus, né, escondida aí nos acontecimentos da nossa história. E ao contrário, não negar essa presença de Deus e acolher de bom grado aquilo que vai nos acontecer, porque certamente no momento certo, o Senhor ele vem em nosso socorro. Então, proclamar, sabe, que a nossa história ela é uma história de salvação, porque o Senhor está presente. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Eu gosto muito daquela passagem de João 16, quando Jesus fala, é importante que eu vá, porque se eu não for, não virá o Paráclito. E é preciso que vocês experimentem o Espírito, porque Ele é aquele que há de ensinar todas as coisas. A missão do Espírito é ensinar tudo aquilo que Jesus disse, a missão do Espírito é recordar tudo o que Jesus disse. É Ele que nos torna conscientes dessa verdade. Ele é aquele que foi enviado para ficar junto de nós, para nos lembrar. Ele nos ama.
Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, né? Os fatos, os sofrimentos podem querer dizer o contrário, mas nós não somos de perder o ânimo, o Senhor está conosco. E a libertação, ela sempre chega. Olhe para a sua vida, onde é que estão os seus problemas do passado? Já se foram? Quantos já se foram? Hoje talvez você está vivendo outros, não é? E daqui a pouquinho isso também já vai ser passado, porque a libertação chega. A libertação, ela sempre chega. Talvez não chegue da forma como a gente quer, do jeito que a gente quer, no momento em que a gente quer, mas chega. Então, eu termino, né? Eu concluo com aquele famoso jargão que eu gosto muito. É dom e é tarefa. É dom e é tarefa, né? E aí eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de ter estado com vocês em todos esses nossos encontros. Eu penso que também a primeira a ser beneficiada fui eu mesma. E digo para vocês, olha, um grande ajuda nessa nossa caminhada é a Virgem Maria. Então, mais do que uma relação devocional, cultivemos com a Virgem Maria uma relação filial. Ela é nossa mãe. E ela cuida de nós. Muito obrigada. Não é? Bem, obrigado nós. Queremos agradecer a sua disponibilidade. Mas antes dos agradecimentos, eu quero fazer pergunta àqueles que participam connosco, se querem comentar, de alguma forma, fazer alguma ressonância, partilhar esta experiência, podem levantar a mão ou usar ali o Questions and Answers, né, o QA, para poderem colocar a vossa pergunta. Alguém tem alguma partilha para fazer? De cada vez. Paula Ferraz gosta de partilhar. Vamos lá. Paula, podes ligar o teu micro? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Paula. Eu queria pegar na carta do Papa, mas sobre São José, já que estamos no mês de São José, e fazer o percurso que a Verinha fez, olhando para o que o Papa diz na carta sobre São José, que se calhar já todos leram e já todos perceberam isto primeiro do que eu. Mas mesmo assim, tentando repetir, eu ia pegar na questão do maligno, e o Papa Francisco nesta carta adverte-nos que o maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade. Sim. Com um juízo negativo, ao passo que o Espírito traz essa nossa fragilidade, mas com a luz da ternura. A palavra cara para o Papa Francisco, não é? A ternura. Sim. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. E muitas vezes o dedo em riste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são o sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. E depois o Papa Francisco diz-nos que só a ternura nos salvará da obra do acusador. E por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente naquilo que também é caro para o Papa Francisco, no sacramento da reconciliação, fazendo uma experiência de verdade e de ternura. E ele reza, não é? E pede para que nós rezemos que haja ministros misericordiosos e não torturadores, não é? Que nós encontremos o abraço do Pai quando vamos à reconciliação. Depois, também a questão do São José ser o nosso exemplo de simplicidade, humildade, escondimento, e ele logo no princípio diz que São José passou como o homem despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Sim. E São José lembra-nos a todos, ou lembra-nos todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano, têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. E pegando naquilo que a Verinha dizia logo no início, que cada um de nós, no ordinário da nossa vida, não é? Naquelas coisinhas mais simples,
que ninguém nota, poderemos estar a santificar-nos a nós e ajudar à santificação dos outros, não é? O calar quando nos apetecia falar, o sorrir quando apetecia chorar, fazer sempre o contrário daquilo que nos apetecia, mas no ordinário da vida nós conseguimos fazer. Não tinha nenhuma questão, era só mesmo juntar aqueles pontinhos com São José à mistura. Obrigada. Obrigado. Eu gosto muito de uma expressão que o Monsenhor Jonas usa aqui para nós, Paulo, que ninguém é bom sozinho, né? Uhum. Então, cada contribuição, ela é muito importante, nos enriquece. Obrigada. Nós queremos aqui também, o Paulo e a Rosarinho não conseguiram assistir pelo computador, mas querem aqui agradecer as 4 sessões, né? Agradeço à Verinha por nós, então eu estou aqui a agradecer em nome de Paulo, da Rosário, mas certamente de muitos outros que têm bebido desta formação, o seu empenho, a sua dedicação e o seu apoio para que nós lutemos para chegar à santidade, né? Neste tema tão perspicaz, tão importante, tão necessário, né? que é de facto a docilidade para não nos deixarmos cair nas tentações, né? Nas tentações, aprendermos a discernir a vontade de Deus na nossa vida, o que é de facto o caminho certo da santidade, as distrações. Então, muito obrigado mesmo pelo seu empenho para conosco, né? Eu que agradeço na oportunidade, é sempre uma alegria poder servir. Não sei se tem alguém que quer partilhar mais alguma. Outras pessoas estão a agradecer à Canção Nova de Évora pela iniciativa. Esta é só a primeira de muitas, graças a Deus. A Verinha estará connosco logo. Fiquem atentos às nossas redes, ao nosso grupo Canção Nova Évora. Também para aqueles que ainda não participam desse grupo. Este é um grupo do Facebook, não é? Foi aquela ferramenta que Deus escolheu para não darmos conta de todas ainda. Não temos condições de chegar a todos os campos, mas no grupo Canção Nova Évora, no Facebook, pode procurar no Canção Nova Portugal ou mesmo no Facebook Canção Nova Évora, nós vamos tomar algumas iniciativas. Nós temos um grupo de oração à quarta-feira à noite, não é? Durante um tempo fizemos a Hora Santa também à quinta-feira, entretanto a missão também foi tendo aqui mais desenvolvimentos. Então temos a quarta-feira fixa, 22 horas, o nosso grupo de oração, e também vamos ter atividades como esta. No fundo, esta atividade foi um desafio da Verinha, no fundo, não é? Porque em novembro do ano passado ela queria dedicar as suas férias para vir para Portugal evangelizar com cursos deste tempo. Não deu, não é? Também, pronto, é o tempo. Mas há de dar, não é? Há de dar. Enquanto não dá, Deus usa de tudo, não é? Usa desta graça que é a internet também, que nem tudo é ruim, e portanto nos permite também crescer no conhecimento de Deus e na luta para que sejamos todos santos, né, no cotidiano da vida. Então, Verinha, mais uma vez obrigado. Até breve. Né? E agora passamos para o nosso sacerdote, nosso assistente espiritual deste curso, que também participou connosco nas 4 sessões. Né? Agradecendo. Tem mais perguntas aqui, desculpem. O João Paulo... Há muito caminho para eu caminhar. Acho que depois de tudo isto que ouvi, ainda estou muito longe da santidade. Tenho falta de muita misericórdia de Jesus. Esta vamos deixar para o padre e para a Verinha depois comentarem. A Maria Conceição Matos diz também confiança no Pai, paciência, generosidade e renúncia. São as grandes 4 palavras de desafios para ser santo. Não é? Então, pronto, são estas as partilhas que chegaram a nós neste momento, e nós encerramos então. Verinha, se quiser falar mais alguma coisa diante destas partilhas, o padre depois termina, né, com a bênção. É uma graça estar aqui consigo e portanto passo a palavra, né? Eu penso assim que mais do que estar longe, né, ou em que ponto eu estou, a coisa mais importante é a gente não desistir, né?
Não importa que grau eu cheguei, o importante é não desistir da caminhada. É isso que Nosso Senhor espera, né? Que a gente não desista, que a gente vá seguindo, que hoje eu dou passos pequenos, amanhã talvez eu retorne alguns, mas é importante, se eu cair eu me levanto, se eu caminho devagar, é importante que eu caminhe não pare, mas nessa certeza, né? O Senhor está do nosso lado. Tenho só mais uma observação. Peço desculpa que agora me pediram para ver aqui o bate-papo, de facto. Portanto, a Maria Filomena Pires diz que não é uma pergunta, apenas uma observação. Obrigada pelas belas palestras que a Verinha nos deu. A santidade está mesmo ao alcance de todos, embora o ambiente em que vivemos hoje, com tantos impactos, é difícil mantermos no caminho do bem e lutar contra o maligno hoje. Obrigada, Verinha, Padre Justino, um grande abraço ao Paulo, por este trabalho catequético que estamos a desempenhar. Pronto. Agora, pronto, é a última, tá bom? Peço desculpa. Mas ficou aqui também este comentário, né? Muito bem, minha gente. Canção Nova, alguns anos atrás, eu me lembro, quando eu morava no Brasil, ela lançou uma t-shirt, né, uma camiseta com esse slogan: Castidade, Deus quer, você consegue. E eu faço, né, uso dessas palavras: santidade, Deus quer, você consegue. Então vamos de fato lutar pela santidade, né? Para que de fato a santidade no nosso pensar, no nosso olhar, e levantar essa bandeira para que o mundo veja que é possível hoje vivermos uma santidade neste mundo tão pluralista, tão cético que nós vivenciamos. Então, obrigado, Verinha, né, pela sua partilha, né? E é sempre bom, e vamos estar aguardando o nosso próximo encontro consigo, tá bem? Certo. Então, tá bem. Para a bênção? Padre. Pronto, vamos pedir a bênção do Senhor sobre todos nós, sobre todos os que participaram nessas semanas aqui do nosso encontro. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está. está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa Muito noite. obrigado, boa noite. Um beijinho. E até breve, Verinha. Beijinho. Até breve.